Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h32. Vamos ouvir o clamor dos pobres e o clamor da terra? E aí, pessoal, tudo bem? Estou chegando agora da comunidade do edifício 336 da Capela de Nossa Senhora Aparecida. Né? E vocês estão vendo que o meu ring light está bambo. É assim mesmo, né? Como vocês sabem, eu sou um amador, eu não sou um profissional, faço tudo de improviso, né? E eu falo para vocês, eu me perturbo muito com esse povo profissional. Não, porque fulano é profissional, a live dele bomba, isso, aquilo, outro. Ih, meu amigo, eu fico preocupado. Oi, Ana Paula. Boa noite, paz e bem. Ih, meu Deus do céu, hoje está difícil, pessoal. Pois eu conserto esse negócio, tá bambo mesmo. Né? Ana, feliz Dia das Mulheres. Nós estamos aí, estou chegando, entrei atrasado hoje, porque já estive numa comunidade fazendo a celebração da palavra. Vou fazer agora a leitura do Evangelho de amanhã, primeiro domingo da Quaresma, né? Obrigado para vocês também. Opa, que bom. Eu queria muito que os homens reconhecessem a luta das mulheres e que no Dia Internacional das Mulheres a gente pudesse celebrar como se fôssemos parceiros. Mas infelizmente tem muito homem ainda que não reconhece a mulher como uma pessoa de direitos, uma pessoa que tem todas as prerrogativas que nós homens temos. É uma coisa lamentável, né? Oi, Helena, boa noite, paz e bem. Né, hoje eu estou chegando da comunidade de Nossa Senhora Aparecida, né, e fiz uma celebração muito boa lá. Né, vamos ler o Evangelho agora, vamos fazer a nossa reflexão. Né? Então vamos lá. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu mais nada naqueles dias. E depois disso, sentiu fome. O diabo então disse a Jesus: se és o Filho de Deus, manda que essa pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo esse poder e toda a sua glória, porque tudo isso me foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem quiser. Portanto, se te prostastes diante de mim, em adoração, tudo isso será teu. Jesus disse: a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. O diabo, então, levou Jesus a Jerusalém,
colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará os seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado, e mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus, para retornar no momento oportuno. Palavra da salvação. Enquanto eu estava fazendo a leitura, a Gracinha entrou. Gracinha, boa noite, paz e bem. Hoje é até difícil a gente aproveitar as outras duas leituras. Não porque elas não tenham a ver com o Evangelho, mas é porque tem tanta coisa nesse Evangelho que eu fico pensando como a gente não aproveita esse Evangelho. Eu não estou de gozação, não. Eu poderia fazer um retiro de um carnaval inteiro, 4 dias de retiro, só com esse Evangelho. E olha que não seria uma pregação, não. Dá para fazer tranquilo umas 8 pregações só com esse Evangelho. Mas eu não vou encher o saco de vocês. Olhando esse Evangelho, a gente tem que começar a pensar algumas coisas. E a primeira coisa que me vem à mente são os 40 dias. E eu já falei isso e vou continuar repetindo. Toda vez que vocês verem na Bíblia um número, esse número tem um significado. Foram 40 dias a tentação do deserto, não foi? Mas não foi 40 dias que o povo caminhou no deserto também? A quaresma não tem 40 dias? 40 é o ciclo completo. 40 é a transformação. E aqui eu acho que é muito interessante a gente pensar que a quaresma tem que ser um momento de transformação. Nós temos que sair da quaresma melhores do que entramos. Ninguém vai sair da quaresma perfeito. Aliás, não é essa a nossa preocupação. É sairmos melhores da quaresma. É a gente sair aprimorado. Então, se você melhorar um pouquinho nessa quaresma, já foi um sucesso. Bernardo, mas só um pouquinho. Se você sair um pouquinho melhor em todas as suas quaresmas, no final da vida você vai ter melhorado muito. Deus é paciente, não se preocupe com isso. Mas aqui eu preciso trabalhar uma coisa com vocês, porque é uma coisa que está me angustiando nos últimos dias. Porque eu tenho visto pregações muito ruins. Pregações que eu diria, inclusive, que não só faltam com a caridade, mas faltam com a própria palavra do Senhor. Muitos são os que ouvem vão ouvir durante essa quaresma, que o ser humano é um problema, que o ser humano é um pecador, que o ser humano ele
está perdido, que ele tem que fugir do mundo, porque o mundo acaba com o ser humano. E se vocês olharem essas palavras, vocês vão ver que só tem uma forma da gente resistir à tentação. Eu acho que esse é um ponto-chave, né? Nós vimos que Jesus foi tentado e ele resistiu à tentação. E esse talvez seja o grande problema nosso, é resistir à tentação. Mas, se você prestar atenção, você vai ver que quem resiste à tentação é o ser humano. Como é que é, Bernardo? Jesus é Deus, sim, mas ele é humano. A beleza de nosso Senhor Jesus Cristo é que ele é 100% Deus, mas é integralmente homem. E foi o homem Jesus, o ser humano Jesus, que resistiu à tentação. E eu vou provar para você isso hoje. E se eu estiver errado, você me mostre que eu estou errado, que eu aceitarei. Observem como o demônio tenta Jesus. Se tu és o Filho de Deus. Das 3 tentações, ele começa assim: se tu és o Filho de Deus. Na tentação do meio, ele não usa essa fórmula, mas ele diz: se você quiser ter todo o poder sobre todos os reinos. Quem é que tem o poder sobre todos os reinos? Na época de Jesus, só Deus. Deus era o Senhor dos exércitos. Ele era o dono do poder. Então o demônio fala: se você quer ter todo o poder... Nota? Jesus é tentado em afirmar que ele é Deus. E uma coisa que a gente não pode se esquecer, e hoje me perguntaram isso, diácono, mas o demônio não sabia que Jesus é Deus? Sabia. Aliás, apenas o demônio afirma a divindade de Jesus no Evangelho. Nem João Batista, seu primo, afirma que Jesus é Deus. Ele afirma que ele é o Messias, mas não que ele é Deus. Ele afirma que ele é ungido do Senhor, mas não que ele é Deus. Mas o demônio desafia, tenta Jesus, mostrando que, para que Jesus mostre que ele é Deus. Ele tenta Deus a se afirmar como Deus. E aqui vale uma lição à parte. Deus não precisa ser defendido. A igreja não precisa ser defendida. Não, nós não vamos defender a Deus ou defender a igreja. Ele não precisa de nós, ela não precisa ser defendida por nós. Ela precisa ser vivida por nós. Mas quando Jesus resiste à tentação, ele resiste como um homem. Se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E Jesus responde: nem só de pão vive o homem. Ele não falou: eu sou Deus, eu não preciso comer. Ele falou: nem só de pão vive o homem. Foi usando a sua humanidade que Jesus resistiu a essa tentação. Bernardo, na segunda tentação: eu te darei todo o poder, todos os reinos, se tu prostrares diante de mim. A Escritura diz... O que a Escritura diz? Vamos ver aqui. Né?
Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Quem é que adora ao Senhor Deus? O homem. Só o ser humano adora a Deus, então ele se afirma humano. Eu sou humano e adoro apenas a Deus, e só a Ele eu sirvo. Novamente, é o ser humano Jesus que resiste à tentação. Atira-te daqui, os anjos te segurarão. Há anjos que não permitem nem que se tropece numa pedra, diz a Escritura, atira-te daqui. Não tentarás o Senhor teu Deus. É o homem. O homem não deve tentar a Deus. Não é lícito que nós nos exponhamos a perigos insanos. Não é lícito que nós peçamos a Deus absurdos. Não tentarás o Senhor teu Deus, não desafiarás o Senhor teu Deus. É o homem que pode fazer isso. Homem não desafia Deus. Ser humano não desafia Deus. Novamente, é o ser humano que reage, é o ser humano que resiste à tentação. Se nessa quaresma você quer se tornar melhor, você precisa abraçar a sua humanidade. Quanto mais humano você for, mais você resiste à tentação. Só os seres humanos podem resistir à tentação. É algo que poucas pessoas entenderam até hoje. Eu mesmo vou dizer que eu só notei isso na sexta-feira. Eu ouvi falando que eu não sou nenhuma maravilha do mundo. Sexta-feira eu lendo, e olha aqui, foi uma pedrada que eu tomei. Caramba, como é que eu não notei isso ainda? Bernardo, você não notou isso até hoje? Quem resiste à tentação, há um único ser que existe no universo capaz de resistir à tentação, é o ser humano. Os anjos não resistem. Os arcanjos, as potestades, os tronos, todos os anjos do mundo, do céu e da terra, não resistem à tentação. Nós somos aqueles que podem resistir. Nós somos a única criatura de Deus capaz de resistir à tentação. E toda a forma de resistir existe apenas porque somos humanos. É por isso, talvez, não é talvez, é por isso que nós afirmamos que Jesus é igual a nós em tudo, menos amor no pecado. Por que é menos no pecado, vocês sabem? Porque o pecado não é próprio do ser humano. Como assim, Bernardo? O pecado veio à Terra através de Satanás, que é um anjo. Satanás, os demônios, são anjos. O que aconteceu com eles? Eles foram tentados e, como são anjos, não resistem à tentação e pecaram, caíram. E como eles têm inveja de nós que podemos resistir à tentação, eles trouxeram o pecado para tentar sabotar a nossa vida. Foi uma tentativa de sabotar o ser humano. Mas sendo o ser humano a mais perfeita de todas as criações, ele pode se redimir. Oi, Yuri. Boa noite, paz e bem. Yuri estava lá comigo hoje. Ele pode se redimir, ele pode se arrepender. O anjo não. Ele não tem condições de fazer isso. Por isso o anjo está condenado eternamente. Não porque não haja misericórdia de Deus,
mas porque ele não se arrepende. O ser humano, o único membro da criação de Deus capaz de resistir. Ô Aliette, boa noite, paz e bem. Capaz de resistir à tentação somos nós. O único ente do mundo capaz de se arrepender do pecado somos nós. Meu amigo, que Deus abençoe muito a sua missão. Amém, Yuri, muito obrigado. E nós ainda não entendemos a grandeza que somos. E nós ainda não mergulhamos nesse profundo mistério que é o ser humano. A grandeza de ser uma pessoa capaz de resistir à tentação, capaz de se arrepender do pecado. E nesse finalzinho, eu quero fazer algumas lembranças. Primeiro, Paulo fala que Deus está perto de ti e a palavra em teu coração. Olha, que coisa linda. A palavra está em seu coração. Como é que Jesus resiste à tentação? Como é que o homem, Jesus, resiste à tentação? Com a palavra. Todas as vezes que ele foi tentado, ele resistiu com a palavra. A Escritura diz. Como seria bom se nós conhecêssemos a palavra tão profundamente que toda vez que nós fôssemos tentados, nós pudéssemos responder à tentação dizendo: a palavra do Senhor me disse isso. E nesse ponto, eu quero fazer uma memória muito necessária da primeira leitura. Na primeira leitura, fala sobre a oferenda. O homem vai dar a oferenda ao Senhor no templo. E ele começa com uma oração. Meu pai era um arameu errante que veio para o Egito. Ou seja, o povo de Deus é um povo migrante. É um povo que não tem uma pátria. Aliás, na carta de Ognet, século IX, quem escreveu a carta fala: o cristão é estrangeiro em todas as terras, porque a pátria dele é o céu. Mas se nós somos estrangeiros em todas as pátrias, como nós podemos tratar mal aqueles que saem da sua terra natal? Aqueles que por sofrerem saíram da terra natal. E o povo judeu saiu de sua terra natal, está lá, né, no livro do Gênesis. José sai, a família de José sai para ir para o Egito devido a uma seca. E aqui eu vou fazer uma pequena lembrança da ecologia integral. A seca, que era um desequilíbrio ecológico, levou a uma crise humanitária que levou aquele pequeno grupamento de pessoas para o Egito. E é muito interessante porque no Egito eles não foram bem recebidos, como muitos dos migrantes e refugiados não são em outros países, ou até em outras cidades, aqui no sul, no sudeste, como nós tratamos mal os nossos irmãos do norte e do nordeste, né? E os egípcios os maltrataram e oprimiram. A palavra da Bíblia é opressão. Eles foram escravizados.
Não vamos cair na tentação de maltratar o estrangeiro, de tratar mal, de escravizar o migrante, de culpá-lo pelas coisas. A tentação existe, mas nós não vamos cair nesse pecado. Nós vamos nos lembrar dessa palavra e lembrar que o Senhor desceu para salvá-los, para restaurá-los e dar uma terra de leite e mel, dar-lhes segurança. Frente ao drama dos irmãos refugiados, dos irmãos migrantes, dos irmãos que saem de sua terra natal em busca de uma vida melhor, vamos dar-lhes um porto seguro, para que eles possam viver e viver em plenitude. Que nessa quaresma, a palavra de Deus nos guie para nos tornarmos homens e mulheres melhores, que possamos superar os nossos defeitos, mesmo que seja um único defeito, e que possamos tornar o mundo melhor. Amém? Essa foi a reflexão de hoje, 19h58. Como eu comecei 2 minutinhos atrasados, dei mais ou menos o meu tempo. Quero muito que vocês guardem isso, que só o ser humano é capaz de resistir à tentação, que só poderemos vencer a tentação sendo humanos. Senão, a gente não tem chance nenhuma. Amanhã é domingo, não tem live. Todo mundo sabe que eu estou me recuperando do derrame. Eu estou tomando um remédio no domingo e eu tenho ficado muito afetado com os efeitos adversos. E aí eu não tenho conseguido, não tenho nem ido à missa no domingo. Eu faço a celebração da palavra e não consigo ir na missa das 18, que era a missa que eu gostava de ir. Então, amanhã não tem live, segunda-feira tem, tá? Então, eu vejo vocês na segunda. Vou deixar a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria Madalena, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Segunda-feira, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.